Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as principais informações de Bento Gonçalves e região. Nesta edição você vai conferir com a gente os principais destaques: gesto de solidariedade, amor ao próximo e empatia é registrado no Hospital São Roque, em Carlos Barbosa. Falta de água em Bento Gonçalves é motivo de cobranças por parte do poder público e Corsã explica o que ocorreu. Mesmo sem a Móvel Sul, feira promoveu rodada de negócios de forma virtual e movimentou o setor moveleiro. Vacinação contra a Covid pode começar já na próxima semana. Esportivo conhece os seus adversários na Série D do Campeonato Brasileiro. Polícia Rodoviária Federal apreende drogas e prende 2 foragidos em Bento Gonçalves. Estes os principais destaques desta edição, que inicia agora. A quarta-feira seguirá com o predomínio do tempo seco na região, porém sem descartar a ocorrência de chuvas ao longo do dia, principalmente à noite. Confira agora a previsão oficial do tempo para a região sul do país, com dados do Climatempo. Nesta quarta-feira, uma frente fria se desloca lentamente pela costa do sul do Brasil e chega até o litoral do Paraná. Com o avanço do sistema, o céu fica encoberto o dia todo e pode chover forte a qualquer hora, desde o litoral norte gaúcho, passando pelo leste de Santa Catarina até o leste do estado do Paraná, inclusive nas capitais Curitiba e Florianópolis. Por outro lado, o tempo fica firme na maior parte do estado do Rio Grande do Sul, inclusive na capital Porto Alegre, onde o sol aparece entre muita nebulosidade. Em áreas do oeste gaúcho, o dia começa com pancadas de chuva, mas as áreas de instabilidade devem perder força até o fim do dia. Nas demais áreas da região, dia de bastante sol, muito calor, com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 27 graus, e em Curitiba, mínima de 19, com máxima de apenas 25 graus. Para Bento Gonçalves, o Climatempo indica mais um dia praticamente igual aos demais, em que teremos a presença do sol entre nuvens, com as chuvas podendo ocorrer principalmente entre a tarde e a parte da noite. Para esta quarta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 18 graus e a máxima de 28 graus. E a gente abre esta edição falando de Santa Teresa, município que tem pela primeira vez uma mulher à frente do Executivo Municipal. No dia 15 de novembro, Gisele Calmo, do PTB, foi eleita com uma diferença pequena em relação ao seu adversário, mas já nesses primeiros dias de gestão, já está mostrando a que veio. Vamos conferir. Boa noite, Regis. Uma boa e saudosa noite aos que nesta oportunidade assistem o Jornal TV Com, canal 14 da NET. Sou Gisele Calmo, prefeita eleita de Santa Teresa. Primeira mulher prefeita desta terra, a qual tenho minhas raízes afixadas. Cidade esta a qual eu tanto venero. Sinto-me lisonjeada em representar a força feminina. Eu sempre enfatizo, nós, mulheres, que removemos pedras e plantamos flores graciosas, estamos cada vez mais ocupando os nossos dignos espaços nos diversos segmentos da nossa sociedade e de uma forma muito sagaz no meio político. A partir do dia 1º de janeiro deste ano, assumi o compromisso, a responsabilidade de governar Santa Teresa de uma forma justa, igualitária e desenvolvendo um trabalho para todos. Tenho a ciência de que enfrentaremos um ano um tanto quanto difícil. A pandemia deu-se seguimento e as consequências financeiras da mesma se estenderão por 2021. Assumimos também esta gestão com um resultado financeiro um tanto quanto preocupante, principalmente no que condiz a recursos livres, além também de algumas pendências de serviços que foram deixadas pela antiga gestão.
Porém, iremos trabalhar com planejamento e ações de curto prazo já começaram a ser edificadas, como, por exemplo, execuções de serviços de manutenção das nossas estradas, para que desta forma os nossos agricultores possam escoar a sua produção de uma forma exitosa. Reduzimos cargos de confiança e também extinguimos todas as funções gratificadas que foram deixadas pela antiga gestão. Temos o propósito de vislumbrar o desenvolvimento e, para isso, faz-se necessário o incremento da nossa arrecadação. Por isso, iremos sim investir na área da agricultura, nossa principal fonte de arrecadação. 80% do retorno de ICMS provém da nossa querida agricultura e, para tanto, iremos sim incentivar esta importante área. Além de também nos preocuparmos de uma forma muito sagaz com a geração de empregos, principalmente aos nossos jovens, para que, desta forma, em nosso âmbito, eles possam permanecer. E para isso, iremos incentivar a instalação de novas empresas em Santa Teresa. Nossa principal aposta é o turismo. Temos vocação para esta área. Somos uma cidade tombada pelo patrimônio histórico nacional e precisamos utilizar deste título para fins de evolução. O turismo, além de incrementar a renda, irá gerar empregos e tornar as nossas famílias empreendedoras, aumentando desta forma a renda familiar do povo santateresense. Trabalho planejado é a nossa meta, para que desta forma possamos concretizar o objetivo da vivência de um novo tempo, de novas oportunidades, de mudanças construtivas e benéficas para este município a qual tanto amamos e idolatramos. Enseja a todos um feliz e venturoso 2021. Um abraço no coração de cada santateresense. Fiquem com Deus. Eu conversei com a prefeita Gisele e ela destacou que um dos maiores desafios é reorganizar o executivo e colocar em dia serviços que ficaram pendentes na gestão anterior. Ela destaca que 2021 será um ano para planejar, otimizar o tempo, além de empreender e reinventar o serviço público. Na legislatura passada, Gisele foi vereadora, sendo a mais votada em Santa Teresa. E a ela desejamos pleno sucesso em sua gestão à frente da Prefeitura Municipal. A rodovia ERS 448 estará totalmente bloqueada no quilômetro 39 em Nova Roma do Sul a partir da quinta-feira, dia 14. Primeiro em 2020, devido à queda de barreiras, cujo serviço demorou diversos meses para ser concluído e até a comunidade daquele município se mobilizou para dar fim ao problema. Agora, a interdição no trânsito ocorre em razão da construção de 2 bueiros sobre a rodovia. A obra a ser executada pelo DAER não pode ser realizada com o tráfego liberado. O trânsito será normalizado no dia 19, a partir das 4 horas da tarde. Ainda em janeiro, ocorrerá um novo bloqueio entre as 8 da manhã do dia 22 e as 4 horas da tarde do dia 26. O aterro no quilômetro 39 da rodovia está recomposto devido ao deslizamento em junho do ano passado. A expectativa é de que as obras emergenciais sejam concluídas ainda neste trimestre, tendo um custo de R$ 1.800.000. A pandemia trouxe novas perspectivas de mercado para o setor moveleiro e a Móvel Sul Brasil de 2020, mesmo tendo sido adiada devido à pandemia, conseguiu proporcionar um ambiente de negócios para a cadeia moveleira. As tradicionais rodadas de negócios entre empresas moveleiras e lojistas e importadores aconteceram de forma virtual entre os meses de novembro e dezembro. Foram realizadas 320 reuniões virtuais entre 85 empresas brasileiras e 48 importadores, com uma expectativa de geração de US$ 35 milhões
em exportações. As reuniões articuladas pela Móvel Sul com o apoio da Apex Brasil contaram com a participação de importadores de móveis, distribuidores de insumos para o fabricante moveleiro, lojistas internacionais de e-commerce, lojas físicas de design e lojistas brasileiros de móveis e decoração. Foram 18 países participantes, tanto do continente americano quanto da Europa e da África. O presidente do Sindimóveis, Vinícius Benini, avalia a edição virtual como bastante positiva e projeta para 2022 a maior participação de importadores quando a Móvel Sul voltará a acontecer de forma presencial. E a Ford, primeira fábrica de automóveis do país, anunciou que não vai mais produzir carros no Brasil. Em nota, o comando da montadora nos Estados Unidos apontou a reestruturação da companhia com o fechamento de unidades no Brasil. Segundo a Ford, a produção de peças deve continuar por algum tempo, a fim de garantir estoque de componentes de reposição. Mais detalhes a gente confere na reportagem. A Ford tem 3 plantas de produção. Em Taubaté, interior de São Paulo, onde eram feitos motores e transmissões, e em Camaçari, na Bahia, onde eram produzidos carros, serão fechados imediatamente. A terceira fábrica fica em Horizonte, no Ceará, e vai continuar fabricando os jipes da Troller até o final deste ano, quando também deverá ser fechada. Continuam funcionando no país o Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, e aqui em São Paulo, o Campo de Provas e a sede administrativa para a América do Sul. Em comunicado, a Ford destacou como fatores que determinaram a decisão a queda nas vendas, a capacidade industrial reduzida pela pandemia do novo coronavírus e o acúmulo de perdas. Cerca de 5.000 funcionários devem ser atingidos. Por outro lado, na semana passada, a GM, a General Motors, anunciou que vai retomar o plano de investimento no país, que prevê o gasto de 10 bilhões de reais. O investimento é para a produção de veículos inéditos e oferta de mais equipamentos como tecnologia e segurança. No comunicado, a empresa diz que atenderá ao mercado do Brasil com o portfólio global, incluindo modelos montados na Argentina. A redução da estrutura terá impacto de mais de 4 bilhões de dólares e 5.000 trabalhadores serão demitidos. Mesmo estando em bandeira vermelha, Bento Gonçalves está com status de bandeira laranja para o varejo. A partir desta terça-feira, o setor passou a contar com maior flexibilização, tanto no número de funcionários quanto no de clientes dentro das lojas. Isso só foi possível porque o projeto de cogestão apresentado pelos municípios da Serra Gaúcha ao governo do estado foi aprovado. O presidente do Sindlojas Regional Bento, Daniel Amádio, nos traz mais informações sobre o quanto isso representa para o varejo na região. Então, com essa alteração nos protocolos e na cogestão, tivemos uma liberdade maior de trabalho que nos dá condições de poder tentar recuperar muito do que se perdeu em 2020, né? Já projetando 2021 de uma maneira muito melhor. Como nós vemos o plano, muito interessante, tudo que for para dar liberdade econômica, for para atender os anseios dos empresários que precisam nesse momento se reerguer, é bem-vindo. O Sindlojas vai apoiar e vai trabalhar junto às esferas públicas, né, seja ela municipal, seja ela estadual, de maneira a dar essa liberdade do empresário, sabendo que o nosso comércio é muito responsável, ele atende a tudo que é solicitado e com certeza comprova, como sempre defendemos, que não é o comércio responsável pela contaminação. Como iremos recuperar as perdas? Olha, está difícil, né? Todas as datas comemorativas de vendas em 2020 ficaram abaixo de 2019 e agora em 2021 se espera uma retomada e uma recuperação. Essa é a nossa expectativa, sabendo que muitos dos auxílios que nós tivemos em 2020, durante a pandemia, não teremos mais,
como auxílio emergencial, como o Pronamp, como a questão de suspensão de contratos de trabalho, a questão da redução de carga de horário e salário dos trabalhadores, tudo isso ajudando e dando fôlego econômico para as empresas suportarem esse momento. Então, pode ser que não tenhamos mais essa ajuda e, com isso, as empresas vão sofrer um pouquinho. Espera-se que a renda familiar melhore, pois ela está muito baixa, para que isso gere consumo, gere compras nos estabelecimentos comerciais. E assim a gente projeta 2021. A entidade pensa em estar sempre ao lado do empresário. Nesse ano, como nunca, trabalhamos para mostrar ao empresário que, mesmo de porta fechada, ele tinha condições de colocar o seu produto, ele tinha condições de atender o seu consumidor mesmo que à distância. E com isso elaboramos vários materiais, treinamentos, ajuda, consultorias, no sentido de mostrar que os canais de venda, principalmente por meios eletrônicos, estão aí para serem utilizados. E muitos empresários adotaram, mudaram, se reinventaram, pois apostaram no seu negócio e com isso conseguiram passar de uma maneira mais branda por esse momento delicado, por esse momento complicado. Então, basicamente, essa é a nossa expectativa e a gente espera que 2021 a gente possa comemorar crescimento e a gente possa ter passado por esse problema, saindo dele com uma bagagem muito grande e muito interessante, pois nada passa, todas as dificuldades nos trazem lições, e muitas lições nós tivemos com a pandemia. Eu acredito que todo mundo repense a sua forma de viver e os reflexos disso ficarão por muito tempo permanentes. Mas, para isso, precisamos que o problema maior seja já resolvido agora, no início de 2021. A cogestão também permite aos municípios que integram a região aplicar a lei na íntegra, ou, se entenderem que a situação da sua cidade requer maiores cuidados, restringir com decreto municipal. A gente faz um breve intervalo e voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote Recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. O forte calor dos últimos dias causou praticamente a paralisação total da captação de água no arroio Barracão por parte da Corsan.
Diante disso, a estatal passou a racionar o fornecimento de água em alguns pontos de Bento Gonçalves, principalmente para a Zona Norte, qual inclui o bairro São Roque e suas adjacências, e até parte do distrito de Tuiuti. A interrupção foi motivo de indignação de milhares de moradores e levou inclusive a prefeitura a agir, cobrando soluções da Superintendência Regional da Corsan. O encontro foi provocado pelo prefeito Diogo Siqueira, que esteve reunido com o superintendente da Corsan, Tiago Moraes Dallagnese, nesta segunda-feira. De acordo com a Corsan, a captação de água no barracão girava entre 20% e 25% e nos últimos dias praticamente zerou. Com a perda na captação, o reservatório do bairro São Roque foi um dos mais atingidos devido à distância que se encontra da estação de tratamento de água localizada no bairro Planalto. Em números naquele momento, a produção total de água tratada no município caiu de 420 para 320 litros por segundo. A Corsan afirma que a situação já está normalizada, mas ressalta que o problema pode voltar a se repetir, já que o sistema em Bento tem operado no limite. Como alternativa, que não seria a curto prazo, a Corsan projeta a ampliação da rede que sai da barragem de São Miguel. Com esse aumento, o sistema deixaria de depender da captação no barracão, mas poderia mantê-la como uma importante reserva em caso de necessidade. Tiveram início hoje as inscrições para a primeira seleção do ProUni, o Programa Universidade para Todos, de 2021. São mais de 162 mil bolsas. Tem ofertas em todos os estados e também no Distrito Federal. Para concorrer a bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda bruta mensal de um salário mínimo por pessoa. Há ainda outras formas de ingresso. Mais detalhes a gente confere na reportagem. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. O candidato deve ter cursado o ensino médio completo em instituição de ensino pública ou com bolsa em escola da rede privada. O estudante também precisa ter feito o Enem 2019, ter alcançado no mínimo 450 pontos de média nas notas e não ter zerado a redação. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 19 de janeiro, da segunda chamada em 1º de fevereiro. Também há a lista de espera, que será divulgada no dia 22 de fevereiro. A relação das instituições de ensino, dos cursos disponíveis e o cronograma está disponível na página do ProUni na internet, prouniportal.mec.gov.br. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse em Manaus que a vacinação no Brasil pode começar na quarta-feira da semana que vem. Pazuello também anunciou a abertura de novos leitos de UTI e a contratação de mais profissionais de saúde para atuar naquele estado. É que os casos e as mortes em consequência da Covid voltaram a subir no Amazonas. Mais detalhes a gente confere na reportagem. Em visita a Manaus, o ministro da Saúde detalhou as ações de apoio para o combate à Covid-19 no estado. Eduardo Pazuello disse que o objetivo é reforçar o atendimento nas unidades básicas de saúde e incentivar o tratamento precoce. O exame laboratorial, o exame de imagem, o teste, ele é complemento do diagnóstico. Até porque a medicação, ela pode e deve começar antes desses exames complementares. E para dar mais agilidade no diagnóstico, o Ministério da Saúde vai testar em Manaus um aplicativo de celular que será utilizado pelos médicos. A pasta também anunciou o recrutamento de 500 profissionais de saúde para atuar no estado, além da abertura de novos leitos de UTI e o envio de mais equipamentos, insumos e remédios. O ministro confirmou que a imunização contra a Covid pode começar já em 20 de janeiro e que a vacina vai chegar a todos os estados e municípios. Ele relatou dificuldades na compra de doses importadas em maiores quantidades. Até agora, o governo federal já tem 354 milhões de doses garantidas. Ou nós produzimos as nossas vacinas, ou nós não vamos vacinar o povo brasileiro. Em qualquer caso,
como uma pandemia, você não compra mais nada do exterior. Nada. A gente vive com a nossa capacidade dentro do Brasil. Ou nós fabricamos no Brasil, ou nós vamos ter muita dificuldade de vacinar em massa o povo. Até o início da tarde desta terça-feira, o portal do governo do estado mostrava a ocupação de 19 leitos na UTI do Hospital Tacchini por pacientes com a Covid-19. Na comparação com os dados da segunda-feira, vemos que a ocupação aumentou em apenas um leito. Quanto à utilização de respiradores, os números são os mesmos do último boletim, ou seja, 20 aparelhos, sendo que a oferta na cidade é de 45 equipamentos. Já os leitos fora de UTI, cuja oferta é de 84 unidades, a utilização saltou de 29 registrados na segunda-feira para 33 no início da tarde desta terça. Lembramos mais uma vez que o Hospital Tacchini disponibiliza 45 leitos de UTI, sendo 23 destinados ao SUS e 22 para convênios. Os dados que constam no portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves possuem dados que são emitidos pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Na tarde da segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu drogas e prendeu 2 homens procurados pela Justiça. Os fatos ocorreram quase que simultaneamente na BR-470, aqui em Bento Gonçalves. Em trabalhos de fiscalização, equipes da Polícia Rodoviária Federal avistaram um Renault Clio abandonado pouco antes da barreira policial. Ao se deslocarem até o veículo, os policiais encontraram 1 quilo de maconha, 60 gramas de cocaína e 40 gramas de crack. Enquanto isso, no mesmo local, outra equipe abordou um veículo pertencente a uma locadora. Os ocupantes foram identificados, sendo um deles um homem de 29 anos, detento do regime semiaberto e que era dado como foragido da Justiça. Durante essas 2 abordagens simultâneas, a cerca de 15 quilômetros delas, uma terceira equipe da Polícia Rodoviária abordou um táxi com placas de Porto Alegre. Um dos passageiros, um homem de 33 anos, era foragido da Justiça Gaúcha pelo crime de roubo. Os presos, o carro e as drogas foram encaminhados para a área judiciária local. Assim como nos últimos anos, a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano terá confrontos regionais conforme definido pela CBF. E o Esportivo, que vai participar pela primeira vez do certame, conheceu os primeiros adversários na competição nacional, marcada para iniciar no dia 30 de maio. A direção alviazul ainda estuda a possibilidade em participar do campeonato, contando como fator principal para sua confirmação a viabilidade e a saúde financeira do clube para o segundo semestre deste ano. Com a definição das equipes que conquistaram o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Esportivo estará no grupo 8, ao lado de outros 2 representantes gaúchos, o Caxias, de Caxias do Sul, e o Aimoré, de São Leopoldo. O grupo tem ainda as equipes catarinenses do Juventus, de Jaraguá do Sul, Marcílio Dias, de Itajaí, e o Joinville, além de 2 times paulistas, os quais serão sorteados entre São Bento, rebaixado da Série C, Santo André, Inter de Limeira, Ferroviária e Portuguesa. Na primeira fase, os clubes se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos de 8 equipes em turno e retorno. Os 4 primeiros colocados se classificam para a segunda fase, ou seja, para a parte do mata-mata no campeonato nacional. O Esportivo nunca disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque na última vez em que o clube participou de uma das divisões do futebol brasileiro, só existiam as séries A, B e C. Em 2007, o Alviazul de Bento Gonçalves fez parte da Série C do Brasileirão, protagonizando uma das suas melhores campanhas em campeonatos nacionais. E você que nos acompanha aqui no Jornal TV Com, já percebeu que sempre que possível, gostamos de fechar a edição com uma notícia positiva, uma notícia boa para todos nós. E hoje não será diferente e ela vem de Carlos Barbosa. Lá um menino de apenas 7 anos
fez uma doação das suas economias ao Hospital São Roque. O pequeno Theo Lutz Lenkteitz, acompanhado da sua mãe e da sua irmã, foi pessoalmente ao hospital entregar todo o valor que arrecadou desde que ele ganhou um cofrinho do SEC, o Centro Educativo Crescer, onde ele participa das aulas do contraturno escolar. A medida, que tinha como objetivo incentivar a educação financeira do menino, acabou estimulando também o seu sentimento de solidariedade. A doação dos R$ 91,60 ao Hospital São Roque vai auxiliar a instituição na compra de equipamentos de proteção individual para as equipes que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. A direção do hospital, que completou 65 anos em 2020, destaca que a doação foi uma das mais importantes contribuições devido à pureza do gesto e à lição de amor ao próximo. Ao Theo e à sua família, a gente deseja então um 2021 cheio de paz e que essa atitude dele, consiga inspirar muitas outras pessoas a fazer o bem para todos nós. E é assim que a gente fecha essa edição do Jornal TV Com. Lembrando que o nosso programa tem reprise às 7 da manhã e também ao meio-dia. E você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, você pode conferir também a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para iOS e também Android.